Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para os Salmos 42. Leamos, meus irmãos e minhas irmãs. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre grito de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que eu de andar, eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 42 ele tem por título A alma anela por Deus, a alma que anseia por Deus. E o subtítulo ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Coré. João Calvino vai nos dizer que esse salmo ele pertence a Davi e que, como Davi ele compunha esses louvores, os filhos de Coré são aqueles pela qual ele entregava os louvores a serem entoados. Eram pessoas que guardavam os salmos consigo para, na hora de forem entoar o louvor, eles já teriam com eles aquele momento. Eles treinavam, ensaiavam, tinham que decorar a letra, aprender a melodia, a harmonia. Então, por isso que ficava com eles. Davi vai orientar o povo de Israel o que se passou no coração dele quando ele estava na fuga, quando ele estava como exilado, quando ele estava distante da casa de Deus. Ele vai começar dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Davi, como ele lembra que muitas vezes ele fugia da presença de Saul, e ele lembra que ele fugia pelo deserto, ele fugia pelos montes, pelos outeiros, pelas terras do Rio Jordão, pelos montes de Hermon, pelos outeiros de Mizar. E nesse momento, quando ele fugia, ele lembra de algumas coisas que o faziam lembrar ou se sentir bem, algumas coisas que o faziam ter uma memória desse salmo aqui. Como nós já vimos nesse salmo, nos salmos passados, que o povo de Israel, do outro lado do Rio Jordão, no caso, se nós pensarmos que aqui é o Rio Jordão, o lado direito que vai ser o lado que vai ter os moabitas, aqui vai ter a tribo de Rubens, aqui vai ter a tribo de Gade e aqui vai ter a tribo de Manassés. Então, onde fica aqui a tribo de Gade e a tribo de Manassés, do lado do Rio Jordão, é o lado onde tinha muita fertilidade, é o lado onde braços de rio, do Rio Jordão, se estendiam para ali. E é onde Davi
ele se escondia de Saul. Então, quando ele lembrava das suas fugas, ele lembrava que quando ele estava naquele momento de fuga, ele tinha algumas coisas que ele percebia que acontecia, que era incrível para ele, que era muito bonito, que era ver a corça se alimentando ou a corça bebendo a sua água. E a corça, ela justamente como ela é um animal que ela é muito solitária, ela anda sozinha, não anda em bando, ele vai dizer que como a corça suspira pela corrente da água. Que possivelmente a corça ela só vai buscar a sua água ao amanhecer ou ao pôr do sol, que é o período que ela vai. E por essa estação do amanhecer ao pôr do sol, tem um momento pela qual ela necessita, ela quer ter sabor, ela quer ter o prazer de buscar a sua água. Então era um momento de a estação certa para ela de buscar a sua água, ela tinha prazer de buscar a sua água naqueles ribeiros, daquelas águas. E Davi faz a memória e se compara com a corça, que ele está sendo, nesse momento, perseguido por Saul, ele se sente só, isolado como aquela corça. Que nesse momento que ele está longe da casa de Deus, ele se sente com sede da presença de Deus. Por isso que ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que Davi está orientando aqui para os judeus nesse momento, para os israelitas, na verdade, nesse momento, que quando ele estava fugindo de Saul, era perseguido por Saul, o que mais doía na alma dele não era o fato de ele ter perdido a esposa dele, de ter perdido a casa dele, de ter perdido a posição dele, mas era pelo fato de ele não poder estar na casa de Deus. E isso para ele era muito importante, porque na casa de Deus é que ele encontrava alguns símbolos que faziam lembrar os símbolos que foram passados de Deus para o patriarca Moisés, que eram os símbolos onde ele observava que se ofereciam os sacrifícios. Ali tinha o altar dos sacrifícios. Ele vai lembrar ali da bacia onde o sacerdote lavava as suas mãos antes de entrar na tenda. Ele vai lembrar que as pessoas que ofereciam os seus sacrifícios, elas ofereciam arrependidas dos seus pecados. E louvores ali eram entoados, festas aconteciam, mas ao mesmo tempo as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Ele vai lembrar que dentro do santuário tinha aqueles pães asmos que ficavam do lado direito, os pães da propiciação que ficavam aqui do lado direito. Ele vai lembrar que lá dentro da tenda, ele vai ter ali a luminária que vai ser o candelabro que vai deixar a tenda toda acesa de noite, ou seja, sempre vai estar acesa, vai estar como se estivesse de dia. Vai lembrar do incensário que está na porta da entrada dos Santos e possivelmente vai lembrar que dentro dos Santos vai ter a Arca do Concerto. Então todos esses elementos para Davi eram importantes, porque esse elemento fazia ver como Deus tinha feito sua ordenança de liturgia para que o povo reconhecesse Deus e cultuasse ao Senhor. Davi valorizava cada ponto da liturgia. E ele sabia que nesses pontos litúrgicos ele podia contemplar Deus quando ele fala, quando irei me verei perante a face de Deus. Que naqueles elementos litúrgicos, para ele estava a face de Deus. E como ele não tem acesso, ele vai dizer no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Dia e noite, enquanto me diz continuamente o teu Deus onde está. Que Davi, porque ele não podia ter acesso à casa de Deus, ele não podia ter acesso ao louvor, aos elementos litúrgicos, porque ele estava entre ele e Saul, entre ele e a morte, ele não podia se aproximar, entre ele e o perigo iminente. Ele vai dizer que ele não sentia prazer no alimento. O alimento, conforme Santo Agostinho vai nos dizer, que a fome é como se fosse uma doença, e o alimento nos vem como um remédio, que aplaca essa doença. Então ele tinha naquele momento o alimento apenas como um remédio, ele não tinha prazer, porque ele fala, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, teu Deus onde está? Enquanto ele lembra que as pessoas que, quando não viam que ele não estava reverenciando, entoando louvores na casa de Deus, diziam, cadê o Davi?
Cadê o servo do Senhor? Porque se ele fosse servo do Senhor, na verdade ele estaria aqui no templo, estaria aqui buscando. Aqui não é a casa de Deus, Deus não quer que seus servos estejam aqui. E isso magoava muito Davi, porque ele sabia que tinha sido ungido pelo Senhor. Mas ele mostrava para os israelitas que, embora ele estava distante da casa de Deus, ele tinha sede de Deus e do Deus vivo. E ele vai falar no versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre grito de alegria e louvor, multidão em festa. Davi está dizendo para o povo de Israel que ele não ia para a casa de Deus sozinho. Ele não ia para a casa de Deus esperando encontrar um lugarzinho para ir lá, para eles cultuar ao Senhor. Não. Ele ia, no caminho, já ia cultuando. Quando chegava lá, ele exalava o que já tinha passado no caminho. Porque quando ele fala que lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu, com a multidão de povo, ele não fala com pouquinha gente na igreja, não, com a multidão de povo, com o tabernáculo cheio de gente, cheio de pessoas que buscaram o Senhor. Davi se agradava com a multidão de pessoas. Davi tinha prazer de ver a casa de Deus cheia. E isso ele está chamando os israelitas para que os israelitas convidem os outros israelitas a encher a casa de Deus, a não se alegrarem a ver a casa de Deus vazia. Quando ele fala, lembro-me dessas coisas com grito de louvor, e criava em procissão, multidão em festa, e era uma coisa só de felicidade. E no versículo 5 ele vai dizer, porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Davi nesse momento está dizendo para o povo israelita que ele conversava com a alma dele também, que ele não procurava só convencer as pessoas a ir para a casa de Deus, mas que ele procurava também fortalecer a sua fé. Porque embora ele está distante da casa de Deus, pelo perigo iminente, ele fala ainda, pois ainda o louvarei. Chegará o dia em que eu estarei na casa do Senhor, e oferecerei os meus holocaustos, e cantarei ao Senhor, e bendirei ao Senhor de toda a minha alma, de todo o meu coração, junto com os povos. E ele fala assim para a alma dele, tão somente, minha alma, espere em Deus. Tão somente espere em Deus. Agora, minha alma, por que tu estás abatida? Por que tu te perturba dentro de mim? Por que está tão tristonhas? Por que fica me jogando de um lado para o outro? Ele vai falar no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Davi diz que sente abatida a alma dele, mas ele vai lembrar que lembra de Deus em alguns momentos, né? Nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Quando Davi ele chegava nas terras do Jordão e Saul descobria onde é que ele estava, ele fugia para o Monte Hermon. Quando Saul descobria onde ele estava, ele fugia para o outeiro de Mizar. Então Davi sempre fugia de um canto para o outro. Ele nunca ficava sossegado num só lugar. Ele procurava ter sossego na alma dele, mas não tinha sossego. Sempre ele era precipitado, sempre ele era encontrado por Saul, ou pelas tropas de Saul que queriam matá-lo. E ele ficava muito, muito triste com isso. Mas nesse momento aqui, ele não está relegando isso à forma como Saul perseguia. Ele está dizendo, lembro-me de ti, Senhor, porque eu sei que eu fui perseguido por ele, porque o Senhor fez ele me perseguir. O Senhor fez ele me perseguir para que me corrigisse, ou para que aumentasse a minha fé, para que corrigisse os pecados que eu tenho cometido contra o Senhor, para que aumentasse minha esperança, para que fortalecesse o meu amor diante do Senhor, e para que me desse mais sede do Senhor ainda, porque eu estou bramindo de sede, estou querendo ver a tua casa, estou querendo te servir. No versículo 7 ele vai dizer, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É como Davi dissesse bem assim no versículo 7, um abismo chama outro abismo, é como se ele dissesse, quanto eu mais rezo, Senhor, mais assombração aparece.
porque não tem como as coisas ruins não acontecer. Quando eu penso que as coisas vão ficar boas, lá vem Saul me perseguindo de novo, lá vem um povo querendo me pegar de novo. Um abismo chama outro abismo, no fragor das tuas catatubas, ou seja, no grunhir das águas que vão quebrando em cima de mim, das tuas catatubas, e todas as tuas ondas e as tuas tempestades, as tuas ondas grandes, as tuas vagas passaram sobre mim. Ou seja, Davi está dizendo, é o Senhor que está me corrigindo, é o Senhor que está me perseguindo, embora é a mão de Saul que está agindo nesse momento, ele apenas está sendo utilizado como uma espada do Senhor para mim. E ele diz no versículo 8, contudo, entretanto, Senhor, apesar de quando eu estou lá nas terras de Jordão, quando estou no Monte Hermon, ou nos outeiros de Mizar, o Saul me encontra, apesar de o Senhor pesar a mão sobre mim, contudo, no versículo 8, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Davi, nesse momento, reconhece que Deus o trata não conforme os seus pecados, não conforme ele pensa que merece, mas conforme a misericórdia de Deus. E porque o Senhor estende a misericórdia, ele percebe, ele vai dizer aqui, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. No versículo 9 ele vai dizer, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que eu de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Quando ele fala, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou seja, Senhor Deus, por que me deixaste distante da tua casa? Por que não me deixa te buscar, Senhor? Por que não me deixa estar próximo aos santos que estão te louvando agora? Por que não deixa eu oferecer meus sacrifícios ao Senhor? Por que, Senhor? E a outra pergunta que ele fala, e ainda, Senhor, por que eu de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que eu hei de andar fugindo todo o tempo? Quando chegará o momento, Senhor Deus, em que eu não escutarei deles, que eles vão dizer no versículo 10, esmigalham-me-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde estás? Até quando, Senhor, estarei escutando isso deles, dizendo que eu não pertenço ao Senhor? Eu sei que eu fui ungido pelo Senhor. Nisso, Davi está orientando ao povo de Israel que quando tiverem certeza que estão servindo ao Senhor com integridade, que foram ungidos, preparados pelo Senhor, que há dificuldades, elas vão aparecer, mas que o Senhor, ele vai ser a sua misericórdia de dia. E de noite, o Senhor Deus vai trazer o momento da sua palavra ao coração. E para finalizar, Davi vai dizer, ainda assim no versículo 11, mais uma vez, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Veja que quando ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. É aquele auxílio que quando eu estava lá quando eu estava fugindo ali pelos montes Hermon, quando eu estava fugindo ali pelas terras do Jordão, no outeiro de Mizar, ele era o meu auxílio. Apesar de eles me encontrarem, dos perseguidores de Saul me encontrarem, o Senhor me libertava naquele momento. A Ele o meu auxílio e Deus meu, é um Deus que eu tenho sede, quando Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, o Deus meu, que é um Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, no próximo bloco, nós iremos estudar os Salmos 43, Desejo pelo Santuário. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Amém.